2, 1. Primeira gravação à noite no Unificado. O André, não tem como a gente gravar outro dia, André? Não, o horário tá apertado já. É que gravar à noite para mim é meio complicado, assim, eu tenho um certo receio, assim. André, me faz um favorzinho, vai na janela e vê que lua que é hoje. Eu perdi meu calendário lunar. Dá uma olhadinha ali, André, que lua que a gente tá hoje disponível pra gente. Tá bom. E Ademir, tá começando a aparecer. Eu acho que é lua cheia, Ademir. Cacete, André, rápido, vem pra cá rapidinho. Pega aquela corda lá, André, aquela corda lá, pega, pelo amor de Deus, pega essa corda, rápido, vem aqui, vai, aqui. Me amarra aqui, pelo amor de Deus, André, rápido. Se a lua cheia aparecer de uma vez por todas, a gente tá ferrado. Pode amarrar aí, corre, vai. São 128 metros de corda. Meu Deus, é corda. Vai André, rápido, antes que a lua apareça. Ai meu Deus, vai, amarra. Vai André, amarra mais em cima, André. Isso, vai. Rápido, André, rápido. Eu tô também. Não vai vomitar, André. Vou não. Vai. Tô me sentindo bem amarrado, é isso. Agora volta ao contrário, isso. É pro outro lado. Isso. Rápido, André. Aí. Oi, André. Tá André. amarrado, Satanás. Eu acho que não vai ser o Satanás. Agora, André, vaza, corre. Fala galera, pessoal, peço desculpas, tá? Eu havia solicitado para o André não fazer gravações à noite e daí eu errei no calendário ali. Eu peço desculpa para vocês, mas deu tudo certo. O André só perdeu 2 pernas e um braço ali em função eu consegui escapar da cadeira ali, infelizmente. Eu peguei ele correndo, ele estava com o joelho machucado. Na corrida eu peguei ele, tá super bem, tá só com um braço, mas está operando muito bem a câmera. O problema que ele tem que fazer é operar a câmera e o gravador de áudio não dá de fazer simultâneo, então ele tem que apertar primeiro um botão, depois o outro, já que o resultado final dessa transformação foi a amputação de um braço e de 2 pernas. Mas está bem, está num skatezinho, a gente está empurrando ele vem no skatezinho e o braço funciona, dá para continuar gravando. Vamos em frente. Essa é a nossa última aula de bioquímica. A gente já viu carboidratos, a gente já viu aminoácidos, e a gente vai para a última categoria de substâncias dentro da bioquímica, importantíssimo, que são os lipídios. Tá? O lipídio, lipos em grego é gordo. Tá? Lipos em grego é gordo. Então tem a ver com gordura, tem a ver com óleo, tem a ver com cera, tem a ver com fosfolipídio, tem a ver com esteroide. Se vocês perceberem aqui no quadro, vamos só dar rapidinho aqui assim, ó. Aqui eu tenho um ácido carboxílico. Aqui eu tenho um éster. Aqui eu tenho um éster orgânico e um éster mineral. Aqui eu tenho funções mistas. Então, percebam que no lipídio eu não tenho uma única função que aparece em todas as moléculas de lipídio. Ademir, o que são proteínas? São poliamidas. São formadas pela união de diversos aminoácidos. E todo aminoácido tem o grupo amina e tem o grupo ácido. O Ademir, os açúcares, o que eles são? Vamos ver então os monossacarídeos. Ou eles são aldoses, aldeído com poliálcool, ou eles são cetoses, cetona com poliálcool. O Ademir, e os lipídios? Eu tenho uma diversidade maior de funções, porque eles foram agrupados todos entre si pela sua baixíssima solubilidade em água. Solubilidade em água, baixíssima. Então eu estou agrupando aqui no quadro substâncias
que são predominantemente apolares. Substâncias que tem, olha só, tem cadeia carbônica, olha a cera aqui em cima, olha a cera. Esse aqui que está no quadro aqui é o principal constituinte da cera de abelha. Está aqui, olha o tamanho da molécula, olha lá, olha só, molécula gigantesca. Ah, Denis, isso aqui é pequenininho. Esse R1, R2 aqui, R1, R2, R3, são na verdade moléculas de cadeia longa também. Olha o tamanho dessas cadeias aqui, ó. Então percebe que uma característica comum aos lipídios moléculas de alto peso molecular, são moléculas grandes, são moléculas que têm uma cadeia longa, e a gente sabe em química orgânica, quanto maior é a cadeia carbônica, menor é a solubilidade em água. Então o que une todos os lipídios é a sua baixíssima solubilidade, ou seja, a sua praticamente insolubilidade em água. Tá? Vamos começar com os ácidos graxos. Vamos falar dos ácidos graxos propriamente ditos. A gente considera como ácido graxo toda a cadeia, todo ácido, né? Então eu tenho aqui, ó, C-OH, isso aqui é um ácido carboxílico. C-OH, isso aqui é um outro ácido carboxílico. Dá para ver que esse ácido carboxílico é de cadeia saturada. Eu só tinha ligações simples, tanto que eu omiti entre os carbonos. E esse ácido aqui, ele já é uma cadeia poliinsaturada. Tem mais de uma ligação dupla. Então eu tenho ácidos graxos saturados e eu tenho ácidos graxos insaturados. Um ácido graxo é um ácido carboxílico com cadeia superior a 10 carbonos e geralmente em número par, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, porque esses ácidos são sintetizados no organismo a partir do acetato. O acetato é um grupamento que tem 2 carbonos. Então se você junta 2 acetatos, eu tenho 4 carbonos. Se você junta 5 acetatos, eu tenho 10 carbonos. Se você junta 10 acetatos, eu tenho 20 carbonos. Então, via de regra, os ácidos graxos são ácidos carboxílicos de cadeia longa em número par, ok? E eu vou ter eles então, os saturados e os insaturados. Esse primeiro aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Esse aqui é o ácido, 12 carbonos, o prefixo é dodec. 11, undec. 13, tridec. E assim por diante. Então esse aqui é o ácido dodec, ligações simples. O sufixo para o ácido eóico, ácido dodecanoico, também conhecido como ácido láunico. Olha esse ácido aqui embaixo, ele é o ácido linolênico. Aqui eu vou dar uma outra informação para vocês. Olha só, eu vou colocar sempre no ácido carboxílico o grupamento carboxila contém o carbono número 1. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tranquilo? Vamos lá. Um ácido com cadeia longa superior a 10 carbonos em número par, esse é um ácido graxo. Esse último carbono aqui ele termina com CH3, né? Olha só, ele termina com CH3. Eu pergunto para vocês, contando desse último carbono, onde é que está a primeira ligação dupla? Então aqui, ó. Esse é o último, né? Esse é o último. Esse é o 1, esse é o 2 e esse é o 3. No terceiro carbono, a partir da extremidade final, eu encontro uma dupla. Então eu falo que esse aqui é o famoso ômega 3. Vocês já devem ter ouvido falar que, por exemplo, os peixes são ricos em ômega 3 e ômega 3 é importante para a nossa saúde. Então olha só, ômega 3, ômega 4, ômega 6, ômega é o último. Então a partir do último a ligação dupla está no terceiro carbono, a primeira das duplas. Então esse é o ácido ômega 3.
Porque o nosso organismo, as nossas enzimas, conseguem colocar a dupla até o 9. A partir do 9, o nosso organismo não consegue produzir esses tipos de ácidos graxos. Então a gente é obrigado a ingeri-los a partir da dieta. Fechou? Uma outra característica, olha só, tá vendo que quando só tem ligação simples ele fica retinho? Fica retinho? Quando começa a aparecer dupla, a cadeia começa a quebrar a sua estrutura linear. Tá vendo? Ela continua linear, só que ela começa a quebrar. Pergunto para vocês, se eu tivesse uma outra molécula igual a essa e fosse aproximar, e eu tivesse uma outra molécula igual a essa e também fosse aproximar, qual das duas a proximidade seria mais facilitada? Você juntar duas coisas retas ou juntar, vamos fazer um galho, olha só, esse aqui é um galho, é um tronco de uma árvore, e aqui eu tenho um tronco de uma outra árvore, do mesmo tamanho. Aqui eu tenho um tronco cheio de ramificações, olha lá. Qual dos dois é mais fácil de aproximar? Esse, como tem ramificação, como ele está também disposto espacialmente, fica mais difícil de aproximar. E esse fica mais fácil de aproximar. Se fica mais fácil de aproximar, é porque vai haver mais interação entre as moléculas. Então, havendo mais interação, elas se puxam muito mais umas às outras, e aí você tem um aumento do ponto de fusão e de ebulição. Então, essas cadeias saturadas, elas permitem com que a molécula se aproxime muito mais do que as cadeias insaturadas, porque a ligação dupla ela acaba alterando a geometria da molécula, fazendo com que a aproximação entre moléculas seja dificultada. Dificultando a aproximação entre as moléculas, eu vou ter então uma menor interação intermolecular, e consequentemente eu baixo o ponto de fusão e baixo o ponto de ebulição. Então esses são os ácidos graxos que vão aparecer aqui, pessoal, ó, esse R1, esse R2 e esse R3, esse R1, esse R2 são derivados dos ácidos graxos. Então, se por exemplo, se o R1 fosse o ácido dodecanoico, eu teria aqui então agora 2, 3, 4, 5, 6, 7 até o 12, entendeu? Se por acaso o R3 fosse o ácido linolênico, até o 18. Então eu estou abreviando aqui. Aqui eu vou ter as chamadas gorduras ou os óleos. A gordura, percebe que quando eu tenho isso aqui, ó, eu estou diante de um éster. C-O-O entre dois carbonos, eu estou diante de um éster. E vocês vão lembrar que a gente bateu muito nisso, que um éster é obtido por uma reação de esterificação, ou seja, ele é oriundo da reação entre um ácido mais um álcool. Esse branquinho aqui veio desse álcool aqui, ó, CH2, CH, CH2, OH, OH, OH. Quem é esse álcool? Admira, esse aqui é o propanotriol. É popularmente conhecido como glicerina. Então aqui eu tenho um triéster de ácido graxo. Eu tenho um triéster, tá vendo? C-O-O é um éster. Aqui eu tenho outro, então eu tenho um triéster. E esses R's 1, 2 e 3 são, na verdade, ácidos graxos, que essa molécula ela iria avançar o quadro. Então eu tenho triésteres de ácido graxo, e são triésteres porque o álcool que originou esse éster é o propanotriol ou a glicerina. Por isso que esses são chamados triglicerídeos, ok? Eu fiz um exame de sangue e aí eu estou medindo a minha taxa de triglicerídeo. Triglicerídeo vai ser popularmente a sua taxa de gordura no sangue, tá? O quanto você tem de gordura disponível. Olha lá. E a diferença entre um óleo, a gente sabe que a gordura geralmente é de origem animal e o óleo de origem geralmente vegetal. Eu até posso converter um óleo em gordura hidrogenando ele, tá? Mas do ponto de vista químico, gorduras são sólidos e óleos são líquidos. Lembra que eu falei aqui, olha lá, que as cadeias saturadas
têm ponto de fusão maior do que as cadeias ramificadas, ou nesse caso insaturadas. Então olha só, se o R1, o R2 e o R3 forem de cadeia saturada ou com até uma ligação dupla, eu estarei dentro de uma gordura. Se o R1, o R2 e o R3 forem cadeias poliinsaturadas, eu estarei diante de um óleo. Então a diferença química entre um óleo e uma gordura está na insaturação da cadeia. R1, R2, R3, derivados de ácidos graxos saturados ou monoinsaturados, gordura. R1, R2 e R3, derivados de ácidos graxos poliinsaturados. Eu estou dentro de um óleo. Tranquilo? Essa é a diferença química então entre uma gordura e um óleo, mas ambos são ésteres. Ambos são, na verdade, o que? Triésteres de ácidos graxos, saturados ou insaturados. Olha aqui em cima a cera de abelha. Pergunto para vocês, olha o tamanho da cadeia. Como é que fica? Aqui é CH3, né? Então eu vou escrever aqui, ó, CH3. Nós vamos repetir agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Então aqui eu tenho o CH2 se repetindo 24 vezes. Eu tenho novamente aqui o grupo éster. Então, óleo, gordura e cera quimicamente são ésteres. Ésteres de ácidos graxos. Ácidos graxos são ácidos com cadeia grande de carbono. Aí eu tenho o que ali? Eu tenho COO, C dupla O. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 5, 6, 7, 28, 29. Eu tenho novamente aqui então o CH2 se repetindo 29 vezes e finalizo com o CH3. CH3, 24 CH2, C dupla O, 29 CH2 e CH3. Essa primeira parte verde aqui, pessoal, ó, veio de um ácido carboxílico. Lembra? Isso não é um éster? É adenir. Como é que eu obtenho éster no laboratório? Ácido mais álcool. Então essa primeira parte aqui, ó, veio de um ácido. Pergunto, isso aqui é um ácido graxo? É adenir. Se fosse um ácido, é C dupla O, OH. Aí o ácido que originou esse éster é um ácido de cadeia superior a 10 carbono. É um ácido graxo. E se colocar aqui, ó, essa montoeira de amarelinha aqui, botar um OH, eu teria o álcool que originou esse éster. E também é um álcool superior. É um álcool de cadeia grande. É um álcool com 30 carbonos. Tá? Então olha só, eu tenho um ácido com 26 e um álcool com 30. Pergunto para vocês, essa cadeia aqui é solúvel ou insolúvel em água? Do que tem no quadro aqui, ela é a mais insolúvel em água que tem. Pergunto para vocês, quanto maior a cadeia, e lembra que eu falei que a molécula se aproxima da outra e aí cria interação? Olha o tamanho dessa molécula aqui, é grande, mas olha o tamanho dessa molécula, é muito maior. Se uma dessa se aproximar com outra dessa, como elas têm uma cadeia muito longa, a interação entre elas vai ser superior à do ácido graxo. Então elas têm alto ponto de fusão e ebulição e também alta resistência mecânica. É a finalidade de uma cera, né? A cera serve para quê? Para isolar, ela é totalmente hidrofóbica, então ela repele a água e ela tem função de proteção, já que a sua cadeia é muito grande e dessa maneira resistente também a alterações de temperatura. Quando a abelha faz a sua colmeia com essa cera, ela está querendo o quê? Resistência mecânica e resistência à temperatura. Quando eu tenho cera no meu ouvido, ele está me protegendo, ele está isolando o ouvido e protegendo, é um revestimento. Ok? Quando uma ave tem cera na sua pena, ela está revestindo com um material que é impermeável para a água. Então ela consegue se molhar e depois não ficar batendo asa pesada, né? Fechou? Os fosfolipídios já é muito mais da biologia. E aqui novamente eu vou abrir agora um parênteses para o nosso querido colega professor Gamba, que vai falar um pouquinho sobre os fosfolipídios
e a sua participação na membrana plasmática e nas estruturas biológicas, tá? Fala então, Ademir, beleza? Tudo bem? Professor Gamba aqui de novo, gente, para dar mais uma puxada na biologia, sair um pouco dessa química aí, né, que é meio puxadinha, né? Vamos para a biologia que é bem mais legal. Gente, ó, fosfolipídio. Fosfolipídio é uma molécula que eu costumo dizer que se não fosse pelo medo da água que ela tem nas suas caudas hidrofóbicas, não existiria vida. Por quê? Só por conta desse, entre aspas, medo da água que o fosfolipídio tem, né, com as suas caudas de ácidos graxos, por conta dessa hidrofobia, é que a gente consegue ter uma estrutura fechada, um compartimento fechado. E uma célula, que é exatamente isso, depende de termos uma estrutura que não se abra facilmente, ou que se ela se abrir, ela feche rapidamente. E aí o fosfolipídio entra, compondo as membranas plasmáticas, associadas, claro, a proteínas, né, periféricas, integrais e tudo mais, aquelas de transporte, mas essa bicamada fosfolipídica, com as caudas voltadas para dentro, as cabeças voltadas para o interior da célula e para fora da célula, né, com o seu grupamento polar, tornando ela uma molécula anfipática, né, que tem uma parte hidrofílica, uma parte hidrofóbica, né, ajuda a termos um compartimento fechado, que é a nossa célula. Então, se não é esse medo, né, da água que a cauda do fosfolipídio apresenta, nós não teremos um compartimento fechado, provavelmente, não teremos a célula. Então, por conta dessa molécula, é que as células existem, que nós estamos aqui estudando essa magnífica ciência chamada biologia, e um pouquinho da química também. Valeu, gente? Um abraço, um beijo, cuidem-se, até mais. Vai daí, Ademir, toca pau. Vocês percebem que o fosfolipídio é muito parecido com uma gordura e com óleo. A diferença, OC radical, igual. OC radical, igual. A diferença está aqui, ó. Por isso que ele é um fósforo, porque tem fósforo. Aqui nessa região, ele é um éster mineral, porque esses R1 e 2 são ácidos graxos, derivados de ácido graxo. E aqui eu vou ter um derivado do ácido fosfórico. Então eu tenho um éster mineral. Por isso que ele é um fosfolipídio. Tranquilo? Olha só, lipídios constituem uma categoria gigantesca de substâncias. Tá? E os esteroides? Eu vou falar dos esteroides dos mais importantes, que são quem? Os nossos mensageiros, que são os hormônios. Então a gente secreta um hormônio, ele percorre a corrente sanguínea, ele atravessa a membrana plasmática, tá? Porque ele tem afinidade química, porque também é apolar, ele atravessa e ele vai dar uma mensagem de iniciar ou de paralisar algum processo biológico dentro da célula. Essa é a finalidade dos hormônios. Eles são os mensageiros biológicos. Eles são secretados e ao adentrar a célula eles mandam ela fazer alguma coisa ou mandam ela parar de fazer alguma coisa. Esses esteroides, ó, aqui eu tenho 4 esteroides, né? Mifepristona, progesterona, testosterona e colesterol. Olha só, todos eles têm em comum essa estrutura, que é a estrutura característica de todo esteroide, seja ele anabolizante para aumentar a massa muscular, seja ele sintético para interromper a gravidez, ou seja ele natural, como o colesterol, a testosterona ou a progesterona. Eles têm uma estrutura tetracíclica. Eu tenho 4 ciclos, A, B, C e D. 3 ciclos são com 6 carbonos. A, B e C são hexagonais. E o D é com 5 carbonos, é um ciclo pentagonal. Fechou? Olha lá, A, B, C e D. Olha a testosterona, A, B, C e D. Olha a progesterona, A, B, C e D. Olha a mifepristona, A, B, C e D. Então todos eles têm essa estrutura básica para classificá-los como sendo esteroides. Dos esteroides, esse é o mais importante, é o colesterol. O colesterol ele é o precursor dos outros esteroides. Lembra que às vezes, especialmente com as meninas, as mães e os pais ficam preocupados
quando elas têm lá 8, 9 anos de idade, 7 anos e estão um pouquinho acima do peso, a gente fica preocupado. Por quê? Porque como elas têm, a princípio, uma taxa de colesterol mais elevada, e esse hormônio, ele é o precursor dos hormônios, por exemplo, que dão características sexuais masculinas e femininas, talvez a menina entre na puberdade muito precocemente. Esse excesso de colesterol, como ele é o que vai originar os outros, tendo excesso, talvez você tenha excesso de hormônios, por exemplo, femininos, e a menina pode menstruar precocemente, desenvolver mama antecipadamente, que para a menina é ruim. Todas são menininhas ainda, ela já começa a ter um pouquinho de seio, já fica um pouco às vezes incômodo para ela, tá? Então por isso que esse controle alimentar é importante. Olha lá, o colesterol é isso aqui. Se a gente fosse fazer, eu vou fazer, o colesterol tem 8 centros assimétricos. O colesterol tem 8 centros assimétricos. Vamos lá, quantos isômeros óticos ativos? Carbonos assimétricos, 2 elevado a N, em que N é o número de centros assimétricos. 2 elevado a 8. 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8, 16, 32, não. 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 estereoisômeros. Tá? Teria a possibilidade de existir 256 tipos de moléculas diferentes de colesterol. Não sei porque só existe uma, que está aqui no quadro. Tá? Mas ele está usando o princípio que a gente viu em isomeria ótica. Então, o colesterol, que é esse esteroide, ele vai ser o precursor para outros esteroides. A testosterona, tá vendo aqui, ó, A, B, C, D, que é o núcleo do esteroide, tá? E aí eu vou ter aqui um álcool, aqui eu vou ter uma acetona, e esse aqui é a testosterona. Olha como a química ela é sensacional. E como é importante, a gente não faz aula de química, menina é muita bola. Ademir, é uma dupla, é um negócio. Percebe que eu fiz de propósito. Olha aqui. O que diferencia a testosterona da progesterona é apenas essa extremidade final aqui, ó. O resto é tudo igual. C dupla O, CH3, 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 CH3. Aqui eu tenho um OH, aqui eu tenho uma acetona. E se você injetar em você testosterona, você desenvolve as características secundárias masculinas. Força muscular, pelos pelo corpo, desenvolvimento do piguelinho da garganta, crescimento dos órgãos sexuais masculinos, do órgão, né? Não tem dois, só tem um, aumenta a jeba, ela aumenta, fechou? Fica peludo, ó, fica forte, testosterona. Se você mudar o OH por esse grupo cetona, você está dentro da progesterona. O que a progesterona faz? Prepara o seu útero para a gravidez, mantém a gravidez, interrompe a ovulação. Então olha só, a testosterona, que é um esteroide natural, ela desenvolve as características secundárias masculinas. A progesterona, que é um hormônio feminino, prepara o útero para a gravidez e mantém a gravidez e impede que a mulher continue ovulando, já que ela está fecundada e em gestação. Percebe que a diferença entre os dois ela é mínima. E aí a gente tem os esteroides sintéticos. Olha esse aqui, mifepristona. Aqui é o laboratório, esqueci o nome, que identificou, eles criaram um número aleatório. A, B, C e D é um esteroide. É um esteroide que vai ser muito mais ativo do que a progesterona e ele serve para interromper a gravidez até a 9ª semana. Tamanha é a intensidade. Esses esteroides sintéticos são, via de regra, mais eficazes do que os esteroides naturais. Então o cara quer ficar bombadão, dá um esteroide anabolizante. Ele vai potencializar o desenvolvimento muscular mais do que a testosterona. Ou se não, faz com a galera do UFC que faz o TRT, né? Acho que é terapia de reposição de testosterona. Você tem um nível máximo e um nível mínimo, trabalha sempre no máximo, porque a testosterona dá o quê? Vigor, intensidade, masculinidade, agressividade, potência muscular, faz desenvolver. Na mulher desenvolve também dá uma aumentadinha de tamanho, né? Aquelas mulheres bem bombadonas também tem
um índice de testosterona um pouquinho a mais do que o normal. Fechou? Perceba então que dentro da categoria de lipídios, o que une todos eles em comum é a sua insolubilidade em água. Mas eu tenho desde cetona a álcool, cetona, éster orgânico, éster mineral, éster orgânico, ácido graxo. Eu tenho uma diversidade de funções e de características bioquímicas. Fechou, galera? Um grande abraço por vocês. A gente está encerrando então o assunto bioquímica. Lembrando que já foram passadas as aulas sobre carboidratos, os açúcares, e sobre os aminoácidos e as suas proteínas. Beijo para vocês, um grande abraço. Até a próxima videoaula com o professor Ademir. Fui!